Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Festa do Livro da Amadora, uma iniciativa da Câmara Municipal da Amadora, que nos vai levar de hoje até sábado com conversas com uma série de escritores de Angola, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, para falarmos de literatura, mas não só, também vamos ter sessões para falar sobre banda desenhada, sobre fotografia, arte urbana, uma série de temas. Esta tarde nós começamos com uma conversa com dois autores angolanos. Já vamos discutir se são estritamente angolanos ou se são cidadãos do mundo. Mas antes disso, e para mostrar que este evento também é um evento do mundo, fazer só aqui uma nota para que estas conversas possam chegar ao maior número de pessoas nos países de língua portuguesa. Nós temos parceiros que estão neste preciso momento a retransmitir esta conversa e eu queria deixar aqui uma nota sobre esses parceiros. Em Portugal temos a UCLA, o Centro Nacional de Cultura e o E-Cultura. No Brasil, a Livraria Martins Fontes, o Festival Literário de Poços de Caldas Filipossos, o Sempre um Papo, o Festival Literário de Araxá, temos também a Pós-Fácil e ainda a Bienal do Livro de Pernambuco e a revista Pessoa. E ainda estamos presentes em Moçambique, por via do Camões Centro Cultural Português em Maputo e da Fundação Fernando Leite Couto, e ainda com um pé na Guiné-Bissau, através do PEN Clube local. São tudo instituições que se juntam a nós para chegar ao maior número de pessoas em todos os países de língua portuguesa. Boa tarde aos dois, José Eduardo Agalusa e Yara Monteiro. Bem-vindos. Olá, boa tarde. Esta nossa conversa partiu também de um desafio de algum tempo do José Eduardo Agalusa para conhecermos melhor a escritora Yara Monteiro. E eu ia começar exatamente por aí, José Eduardo. Se te pedisse para apresentar a Yara, o que é que tu dirias desta escritora? Bem, em primeiro lugar, que a biografia da Yara se confunde até um certo ponto com a minha, porque somos os dois angolanos, somos os dois do Ambo e temos raízes familiares no norte de Portugal. Depois eu conheci a Yara através do seu primeiro romance, que é Essa Dama Bate Bué. Devo dizer-te que o título me intrigou e fiquei um pouco desconfiado. O título deixou-me um pouco desconfiado, mas depois eu li o livro e gostei muito. É um primeiro romance, mas é um primeiro romance já com uma certa maturidade e é muito curioso porque é um livro com aspectos biográficos, mas é sobretudo uma busca identitária. Então tem muito a ver com a própria literatura angolana e africana em geral, quer dizer. E é um livro também eu acho, de grande coragem. Eu estou muito curioso para saber o que é que a Yara escreverá a seguir. Mas ela não é apenas escritora, eu acho que ela é mais do que isso, é uma pessoa com grandes interesses e curiosidade pelo mundo e por todas as formas de arte, e eu vejo a fazer, sempre me surpreendo com ela. Ela vai colocando coisas às vezes no seu Instagram e fotografias, projetos que ela está a desenvolver, e é sempre uma surpresa. Então eu acho que a Yara ainda tem muito para nos dar. Eu espero muito desta menina. E nós estamos muito curiosos. Eu estou, pelo menos, porque é muito raro encontrar uma especialista em recursos humanos que escreve rápido, é artista plástica, é romancista. E como é que este cocktail funciona e veio desaguar neste Essa Dama Bate Bué? Acho que é uma boa pergunta. Existe uma definição que são as mulheres renascentistas, não é? Que são aquelas mulheres que exatamente usam vários chapéus. Eu, na realidade, a minha ambição pessoal e espiritual sempre foi escrever. E sempre escrevi, na realidade. Mas primeiro tive que ganhar a vida e daí ter estudado recursos humanos e ter enverdado por uma carreira de recursos humanos. E depois, então, decidi ganhar a alma. E foi quando decidi, ok, vou dedicar-me à escrita. Mas sempre tive não uma veia, mas acho que mesmo uma artéria bastante criativa, que é essa que faz bombar o meu coração. E eu tenho vários afluentes criativos.
como o José disse, um deles é, sim senhor, a escrita, que, por exemplo, agora já não passa pelo romance, mas também está a passar por uma vertente mais poética. Também faço algumas composições visuais. Portanto, o que eu tento, de certa forma, é sempre expressar uma interioridade ou uma inquietação que, através, eu não gosto de chamar de um produto, mas através de uma expressão exterior, dá-me satisfação interior, ou pelo menos traz-me alguma paz, por vezes, outras vezes inquietação, ainda mais perguntas do que respostas. Mas o que eu acho que eu sou, e eu acho que isto também faz parte da identidade de todas as pessoas, na realidade, tem mais a ver com os caminhos que decidimos explorar, não é? E com a coragem que também às vezes temos para deixar a nossa área de conforto. Eu estava numa área bastante confortável profissionalmente, mas não me sentia, na realidade, completa ou realizada, e decidi tomar o risco e felizmente acho que correu bastante bem, porque realmente é aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu gosto de fazer é escrever, é contar histórias. Mas eu acho que isto está em todos nós, esta vertente criativa. O que nós temos muitas vezes é que exatamente dar-nos essa oportunidade de criar o espaço para a expansão desta criatividade que está sempre em nós, não é? Nós vamos mais à frente pegar nesse tema, porque eu sinto que o trabalho da Yara é muito uma investigação pessoal. Sei que também é uma fã de yoga e sente-se, até no que acabou de traduzir do que faz, uma espécie de investigação pessoal, ou através da escrita, da manifestação artística, descobrir-se nesses processos, que é algo bastante curioso. Mas eu gostava de lançar aqui uma frase de uma personagem chamada Ophélia Easterman, e gostava de saber se vocês os dois se revêem nesta frase da Ophélia Easterman, que quando questionada sobre se era portuguesa, angolana ou brasileira, ela diz: eu sou é das palmeiras, foda-se. Nem angolana, nem brasileira, nem portuguesa. Onde há uma palmeira, eu sou de lá. Sou do mar, das florestas e das savanas. Venho de um mundo que ainda não chegou, sem Deus, sem reis, sem fronteiras e sem exércitos. Vocês revêem-se nesta definição de Ophélia Easterman, que é um personagem do novo romance do José Eduardo Agualusa, Os Vivos e os Outros? José, vai-te primeiro. A frase é tua, de uma personagem. A frase não é minha. De uma personagem, exato, de uma personagem da Ophélia. A frase da Ophélia. Não, eu costumo definir-me simplesmente como um angolano de língua materna portuguesa, e é isso que eu sou, não é? Evidentemente, hoje Angola como se sabe, como toda a gente sabe, é o centro do mundo. Portanto, somos todos cidadãos do mundo a partir do momento em que somos angolanos. Mas não. Eu acho essa personagem muito curiosa e representa realmente uma certa forma que eu respeito, mas não é a minha, não. Eu, por acaso, revejo-me numa outra definição dela, que é: eu sou das camas onde fui feliz. Acho... Também é uma muito boa. Yara, personagem. Eu acho que esta questão de onde somos é sempre complexa e limitada, no sentido que isto é um caminho, não é? E o ponto de partida é um ponto de partida. Eu, dependendo também, é uma pergunta que eu normalmente tenho alguma dificuldade em responder, mas neste contexto diria que o que eu costumo dizer é: as minhas raízes são africanas, são angolanas, e as minhas asas são portuguesas, são europeias. E isto porquê? Porque é sempre bom também saber de onde é que é o ponto, de onde é que eu parto, mas eu não me limito não é? Até porque, assim como o Agualusa, também tenho uma experiência internacional e já tive várias influências de várias culturas, da cultura nórdica, da cultura indiana, da cultura inglesa, da cultura portuguesa, porque cresci cá há mais de 20 anos.
Portanto, é mais um melting pot, não é, de identidades, que acho que não pode haver uma única frase, uma única definição. Aliás, as definições podem ser constrangedoras, na realidade. Mas vamos e hoje, se formos a ver, e acho que o meu livro também mostra um pouco isso, que uma grande parte dos escritores mais jovens, africanos, têm esse mesmo, partilham esse destino, não é? São pessoas do mundo. Evidentemente são africanos, mas estão muitos deles fora dos seus países, não é? E estão absolutamente inseridos nas grandes correntes de pensamento a nível mundial. Então, isso não é, enfim, não somos só nós. Eu acho que partilhamos isso com a maioria dos escritores africanos mais jovens. O Agualusa também tem um pouco de alien, fora do planeta Terra, não é? Mas temos esse cosmopolitismo, em muitos casos, e durante algum tempo, quase uma necessidade de estudar para fora de Angola, de ter as primeiras experiências na universidade e de trabalho fora de Angola, desses autores, acabou por limar aquilo que eles escrevem e dar-lhes uma visão diferente sobre Angola e sobre os temas que trabalham? Eu acho que sim, que evidentemente, não só no caso dos angolanos, vamos falar dos escritores africanos, dos nigerianos, etc. Essas pessoas que estão fora, de um lado, têm mais fácil acesso ao livro, começa por aí, não é? E, evidentemente, também estar fora às vezes ajuda a olhar o país. Em Angola viveu períodos de grande, enfim, de grande agitação. Eu estive em Angola durante alguns desses períodos e sei que era difícil escrever na época, porque era difícil, inclusive, perceber o conjunto da situação. Às vezes é preferível um certo afastamento, olhar o país a partir de fora, para compreender melhor aquilo que está a passar. Não é? Portanto, é preciso alguma distância, porque também, quando estamos dentro, participando muito ativamente, não temos nem distância nem tempo para escrever. Não é? Então, pode ajudar, sim, pode ajudar esse olhar um pouco a partir de fora, pode ajudar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é preciso entrar. Não é? É o que, aliás, a Yara fez com este livro. A personagem dela regressa a Angola e ela também regressou com a personagem dela para encontrar alimento para o seu livro, para as suas histórias. Sentiste isso, Yara, que a tua visão um pouco fora de Angola te ajudou a dar uma perspectiva, mas que também te obrigou a ir mais fundo em Angola, Luanda, conhecer mais a fundo ainda o teu país para que o livro respirasse autenticidade? Pronto, como a Vitória é a personagem principal deste meu livro e como eu regressou a Angola, eu regressei em 2005, acho, e Vitória regressa logo em 2002. E como é óbvio, muitas das vivências que eu tive em Angola serviram de inspiração para retratar momentos que estão no livro e até para a criação de algumas personagens. E isto, o que eu fiz, de certa forma, é um regresso comum para quem faz parte da diáspora, para quem está fora do continente africano, para quem está fora de Angola, para quem cresceu fora de Angola e, de certa forma, sente uma necessidade de voltar ao país, de voltar às raízes, de conhecer a sua história, de encontrar também uma Angola que é uma Angola que, no meu caso, era uma Angola que era a memória dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios. Portanto, que nem sequer foi a Angola que eu encontrei, porque a Angola que eles deixaram, como é óbvio, também o que foi solidificado foram apenas as boas memórias e era uma Angola que foi até ao início dos anos 80. Portanto, o meu regresso a Luanda foi como observadora e também acho que é importante reforçar que, como é óbvio, Angola não é apenas Luanda e o meu livro também passa por Luanda, passa pelo Ambo e passa pelo Bié. E eu quando cheguei à minha mátria,
deparei-me, de certa forma, com um país que não me conhecia, nem eu conhecia o meu próprio país, portanto, e nem a cidade de Luanda. Portanto, foi um choque que, exatamente como a Água Lusa também mencionou, foi necessário. Eu só consegui escrever este livro passados 8 anos, não é? Depois de ter saído de Angola. Porquê? Porque é exatamente necessário ter este distanciamento, fazer um zoom out que nos possibilita analisar, ficcionar vivências, de forma a não ser exatamente apenas uma ou uma biografia, não é uma autoficção. E quando se está a viver, também há uma frase que eu gosto muito, vive algo que mereça ser escrito ou escreve algo que mereça ser vivido, não é? E Luanda, para mim, eu tive 5 anos em Luanda e realmente foi das melhores experiências e das experiências mais múltiplas da minha vida, porque exatamente num pós-guerra, de certa forma, foi quando uma guerra começou, porque até a população se estava a adaptar, todos nós nos estávamos a adaptar, e existe um sentimento de anarquia que também está presente no próprio livro, que dá, de certa forma, espaço para acontecimentos que, em sociedades que estão mais organizadas, mais estruturadas, não acontecem. E por isso mesmo deixam de ser tão criativas, não é? E tão inesperadas. E o dia-a-dia em Luanda, e ainda hoje é extremamente difícil. Naquela altura também era bastante complicado. Também tive os meus desafios de água, de luz, de ter que ir trabalhar e não ter dormido, não por ter ido para a festa, mas porque não havia eletricidade, não havia ar-condicionado. Pronto, todos estes desafios tornam realmente a prática criativa, pelo menos para mim, extremamente difícil. E só quando atingi também o que eu considerei ser um status quo que me possibilitou ter um equilíbrio emocional e de vida, é que eu realmente dediquei-me à escrita. Há pessoas que escrevem, há escritores que trabalham de outra forma, que criam de outra forma. Eu, para mim, tive que criar primeiro as condições necessárias para conseguir estar centrada e realmente conseguir escrever não só sobre a experiência da vivência em Luanda, mas também criar uma narrativa que pudesse expressar exatamente um desenraizamento, que pudesse expressar a necessidade muito comum da diáspora, da falta do lugar de pertença, não ser daqui nem dali. Trabalhar bastante a questão do impacto da pós-memória, não é? Esta questão toda da minha família, de ser angolana, ter perdido tudo em Angola, ter vindo para Portugal, eu ter crescido com estas memórias que, não sendo minhas, tiveram um impacto naquilo que eu sou hoje como pessoa, como mulher e como escritora. Portanto, trabalhar toda esta dinâmica, esta interioridade de alguém que entra numa busca de autodescoberta, tenta entender um passado, não é? Para quê? Até para se poder possibilitar uma construção no futuro. Exato. Eu acho que foi isso. Eu gostava de deixar só aqui uma nota para quem não conhece o livro da Yara, Essa Dama Batué, é a história de uma mulher, Vitória, que foi abandonada pela mãe muito jovem, foi criada pelos avós. A mãe era combatente na guerra em Angola e a Vitória parte então para Luanda, depois Uambo, Bié, à procura da mãe. Para encontrar a mãe, vai ter o apoio de 2 personagens, um general e também um ex-combatente, e este é um livro muito interessante porque lança aqui uma investigação sobre um conjunto de temas muito importantes, desde logo a participação das mulheres na guerra, que era um tema pouco
pouco referido, pelo menos eu tenho poucas referências sobre a participação das mulheres na guerra em Angola. Há, inclusive, agora um livro da Margarida Paredes que fala exatamente sobre isso, mas também há uma investigação sobre orientação sexual, sobre a descoberta de quem somos em termos sexuais. É um livro que levanta uma série de questões e eu vou aproveitar já aqui uma do público, do Paulo Pereira, que nos deseja boa tarde e que deixa uma questão para a Yara, que é: qual é o peso que exerce na sua obra a forma como vê o dia-a-dia e o facto de ser, conforme se definiu, trineta da escravatura, bisneta da mestiçagem, neta da independência e filha da diáspora? É uma frase que a vai perseguir nos próximos tempos. Toda a gente vai querer falar sobre esta definição. Mas como é que vê esta questão aqui, esta definição, autodefinição? Primeiro, não é um peso e, segundo, não me sinto perseguida, porque exatamente faz parte da minha história e foi interessante. Pronto, isto foi uma frase, para quem nos está a assistir, foi uma frase que eu, por acaso, coloquei no Instagram, não é? E, como é óbvio, também tinha como intuito ser provocadora e suscitar a reflexão. E isto porquê? Porque tem a ver com esta identidade histórica que tem impacto, não é, na minha identidade atual e que na realidade é verdade. Eu, quando escrevi este livro, diariamente falava com a minha avó e também nestas conversas também fui descobrindo bastante sobre a minha própria história pessoal e familiar. E se nós formos a ver, esta é uma frase que cruza não só a minha história pessoal, mas como a história de toda uma comunidade e a história de Portugal com Angola, não é? Porque a minha geração, muita gente da minha geração, é exatamente como está definida aqui nesta frase. São trinetos da escravatura, são bisnetos da mestiçagem, são netos da independência e são filhos da diáspora. Eu sou filha da diáspora, mas quem foi a minha trisavó? Não é? Quem foi a trisavó de outros angolanos ou de outras pessoas que estão na diáspora ou que estão mesmo em Angola? Portanto, eu acho que isto é uma frase que o que vem pedir é uma reflexão, porque não se pode dissociar, eu não posso dissociar a minha história pessoal da história nacional de Angola, nem da história nacional de Portugal. E creio que não existe um peso. Poderia, se calhar, talvez existir uma responsabilidade, que eu também ponho de parte, porque eu acho que, como escritora, quero ter liberdade criativa para poder escrever e abordar qualquer temática. Portanto, não me quero cingir aquilo que se fala a um lugar de fala, não é? No entanto, apesar de mencionar esta questão, eu hoje tenho algo que se chama uma voz, não é? Porque tenho um livro publicado, sou uma escritora, participo em lives, não é? As pessoas ouvem, as pessoas pegam nestas frases e dão-lhe um significado, se calhar diferente daquilo que eu teria. Portanto, também sobre qual é a voz literária que eu quero ter, sobre que temas é que eu quero falar. Mas não me quero limitar a... Não sei se sou clara. Foi muito clara. José Eduardo, este é um tema e esta síntese que a Yara faz nesta frase da trineta da escravatura, bisneta da mestiçagem, neta da independência e filha da diáspora, acaba por ser um tema muito forte, porque há uma vontade e há um desejo de se escrever e conhecer o passado de Angola, de Moçambique, porque quem na Europa ler os livros de história parece que aqueles territórios só nasceram quando foram colonizados, que não havia nada para trás, que não há um passado, que não há um registro. E há aqui uma vontade de redescobrir quem é que são os nossos antepassados, qual é a nossa história, para além da colonização e do que nós vivemos com a colonização. Tu sentes isto como uma das grandes questões na literatura nos vários países em África, que é um tema que vai percorrendo os vários escritores?
Sim, deixa-me antes dizer alguma coisa sobre uma intervenção anterior da Yara. Ela disse que conheceu Angola, afinal de contas, a partir das memórias dos seus pais e dos seus avós. E esta questão da memória a mim sempre me interessou muito, a construção da identidade a partir das memórias. E eu creio que todos nós agregamos memórias das pessoas que nos estão próximas. Portanto, essas memórias dos pais, dos avós, dos irmãos, etc., também passam a ser nossas. E vão formar também a nossa identidade. Então, muitas vezes é difícil até distinguir entre essas memórias dos avós, ou dos pais, ou dos irmãos, ou dos primos, e aquelas que são nossas. Não? No fundo já é tudo, já está tudo misturado, não? E aquelas que são criadas também por nós, não é? Que são criadas, que são inventadas, exatamente. Criadas por nós e criadas pelos outros sobre por nós. Eles também, sim. Que acontece muito, não é? E às vezes vamos a ver as datas e as histórias não coincidem, os acontecimentos não coincidem, então obviamente são memórias inventadas, acontece o tempo todo, não é? Essa outra questão que tu levantaste tem a ver com esta também, não é? E é muito interessante, eu creio que nos últimos anos tem havido um movimento na literatura africana de resgate da história, da perspectiva, né? Mudando a perspectiva, ou seja, a história foi contada, foi escrita na perspectiva do colonizador europeu e agora os africanos estão tentando contar essa mesma história na perspectiva africana. Não é? Eu fiz isso um pouco com a Rainha Ginga, que foi o desafio que eu me coloquei na altura e a dificuldade que eu tive foi tentar contar um pouco a história da Rainha Ginga através do olhar de pessoas ligadas à sua corte, né? A partir desse olhar interior. O Mia fez isso com esta trilogia absolutamente fabulosa, que é As Areias do Imperador, que é no conjunto, por exemplo, em França, o livro foi publicado, como tu deves saber, foi publicado num único volume, está a ser publicado num único volume em alguns países, em Espanha também, e portanto vamos dizer, este livro do Mia, que é o grande livro do Mia, é extraordinário também desse ponto de vista, porque ele tenta olhar a história recente, no caso é bem mais recente, no meu caso era século XVII, no caso do Mia é século XX, não é? Já em finais do século XIX, princípios do século XX, mas tenta olhar essa história a partir de uma perspectiva interior. Não é? Isso é algo que tu tens encontrado que vem acontecendo, que está a acontecer agora noutros países africanos. Olha, e eu aproveito para falar contigo sobre Os Vivos e os Outros. É a história a continuação da história de um personagem teu, o Daniel, que no romance anterior ele tinha tínhamos ficado com ele na ilha de Moçambique, ele tinha-se mudado para lá com a mulher e de repente nós voltamos a tomar contacto com ele já está pronto para ser pai e a mulher organiza um festival literário e de repente na ilha de Moçambique, por razões climatéricas, toda a gente fica presa na ilha, não se pode sair, mau tempo, não há internet, não há telefones e eu, enquanto organizador de festivais literários, sinto um arrepio na espinha com a ideia de uma ilha com uma série de escritores todos fechados juntos, sem comunicar com o exterior. E, portanto, tu partes exatamente dessa sensação de desligar do mundo, as pessoas não conseguem comunicar e o medo que isso gera e como as pessoas vão lidando com o medo. Eu suponho que tenhas divertido muito a escrever este livro, porque tu fazes parte deste meio dos festivais literários, circulas pelo mundo inteiro. Há ali personagens que nós quase que adivinhamos onde é que tu foste beber aquela característica, aquele perfil, aquela personalidade. Foi também, nesse sentido, um livro que te divertiu muito a escrever. Sim, mas repara, em primeiro lugar, o festival literário é um pretexto, né? E aquele isolamento deles parece decorrer de um grande temporal que acontece no continente, preservando a ilha, e depois percebe-se que é mais do que isso. E, portanto, para mim, o livro discute outras questões, não é? mais profundas, que têm a ver com questões interiores, não é? Alguns destes personagens, eu acho que o paralelismo com este tempo que estamos a ver é que eles atravessam uma espécie de limbo, não é? Estão fechados não numa ilha, mas num tempo, estão fechados numa espécie de limbo, num tempo fora do tempo.
E esse é o lado mais interessante do livro, parece-me. Quer dizer, depois o festival, evidentemente, serviu de pretexto, e eu uso um pouco de forma satírica para brincar com estes festivais a que nós somos todos obrigados a ir hoje, né? Aliás, é curioso que o último festival onde eu estive, físico, porque agora estamos nestes festivais virtuais, não é? Eu deixei de vos ver. Sim, mas nós estamos a ver. Mas eu gosto de vos ver. Não perdes nada em não me ver. Pronto, já estou mais feliz assim. É porque isto aqui já é estranho, esta coisa de estarmos a falar assim. Se não vos conseguir ver, então fica ainda mais estranho, né? Estou a olhar só para mim, parece que estou a falar para o espelho. Mas o último festival físico onde eu estive foi com a Iara, num festival em Marrakech, em Marrocos, que foi muito divertido também. Só aquele festival, a Iara concordará comigo, dava um outro romance, né? de figuras, de personagens. Olha, não contes, não ponhas a contar as coisas. Mas enfim, temos que guardar para o próximo festival, precisamente de escritores africanos, só com autores africanos. Exato. E também com público africano, e enfim, vindo dessa África na diáspora. Não, porque um escritor, não é? Eu acho que o Aguilusa está a dizer isto porque eu acho que um escritor é um observador, não é? Então, como é óbvio, um grupo de pessoas acaba por ser sempre quase um aquário, não é? Para se recolher informação e para se entender personalidades, então é sempre bastante interessante. E também porque muitos escritores são personagens, sobretudo no nosso continente, não é? E eu tenho esta ideia um dia de escrever um livro não sobre a literatura angolana, mas sobre os escritores angolanos, em que trataria cada escritor angolano como personagem. Porque tem escritores angolanos que são personagens extraordinários. Vou falar apenas de alguns que já morreram, do David Mestre, por exemplo, do Rui Duarte de Carvalho, do Anhenga Chito. São figuras romanescas, riquíssimas. Então, alguns participaram na Guerra de Libertação. Enfim, todos eles têm histórias muitas vezes mais interessantes do que aquelas que eles contam nos seus livros. Então, um festival, para resumir, um festival de autores africanos, de escritores africanos, é duplamente interessante, porque é uma reunião não só de autores, mas também de personagens. Olha, e não achas curioso que tenhas escrito um livro em que as pessoas de repente são atiradas para um limbo, para um momento espaço-temporal que elas não sabem muito bem como é que lá foram parar e como é que dali vão sair, exatamente, e terminas exatamente num tempo em que estamos todos num purgatório, num limbo, em que não sabemos como é que vamos sair, como é que vai ser o mundo daqui para a frente, se vamos continuar a ter uma vida absoluta. Eu tenho andado a falar muito sobre isso nos últimos dias, evidentemente, por causa do lançamento do livro. Eu acho que há várias coincidências perturbadoras no livro. Não é a primeira vez que acontece. Isso acontece muito na literatura, muito, muito. Eu podia te contar algumas histórias absolutamente incríveis e outras que são filmes de terror. Não passadas comigo, mas passadas com outros escritores. Mas, enfim, acontece muito. Por exemplo, neste momento, eu estou a ler um romance de um escritor sul-africano que se chama Febre, que acho que não está traduzido em português, estou a ler em inglês, que foi publicado, salvo erro, em 2016 e que conta a história de uma pandemia gerada por um coronavírus que começa em África e depois se espalha pelo resto do mundo e mata 95% da humanidade. E a história toda se passa na África do Sul. Portanto, é a história de um pai que sobrevive juntamente com o filho e vão por estrada tentando fundar, na verdade, uma nova civilização, uma nova cidade, etc. O livro foi escrito em 2016. Então, a literatura está cheia destas coincidências. Eu tenho dito isto, eu acho que se queres saber o futuro, melhor do que consultar astrólogos, é melhor consultar escritores. Os escritores adivinham mais do que os astrólogos, que nenhum astrólogo foi capaz de adivinhar 2020. Tu vais ver as previsões da astrologia para 2020 e é tudo... Aliás, era tudo maravilhoso. A maior parte eram previsões super otimistas. Super otimistas. Portanto, parece que só a literatura foi capaz de adivinhar
esta pandemia. Então, confia mais na literatura, confia mais nos escritores do que nos astrólogos. E o professor Agualusa, como é que vê a forma de nós sermos? Qualquer dia recebo na caixa... Escreve um livro. Eu acredito que isso está no meu livro. Quer dizer, eu acho que é através da palavra. Não é? No meu livro, os escritores reiniciam o mundo através da palavra, contando histórias, fazendo aquilo que eles sabem, que é contando histórias e levando a sério a primeira frase da Bíblia. No princípio era o verbo, no princípio é a palavra. E, portanto, a palavra é criadora. É a palavra que cria o universo, que cria a realidade. E, portanto, eu acredito que será assim. Teremos que recorrer aos contadores de histórias, todos os contadores de histórias e todos os criadores, para reiniciar o mundo. Mas é uma oportunidade, provavelmente, que temos para reiniciar o mundo. Eu, se calhar, eu me passo atrás aqui, porque antes da palavra, porque eu estive a refletir nesta questão, a palavra vem do pensamento, não é? Portanto, se tudo o que nós possamos imaginar poderá existir, não é? No mundo físico. Portanto, acho que nós também temos que canalizar, se calhar, nós escritores, os criativos, e mesmo pessoas comuns, temos todos que idealizar, pensar, criar novos mundos, mundos positivos, não é? Sem dúvida, eu concordo com isso. Eu acho que precisamos já de novas utopias, não é? Novas utopias. Mas Tito, ultimamente também muitas vezes nos perguntam, imagino que a Yara seja a mesma coisa, então, e esta pandemia vai servir de inspiração para outros livros? E a minha resposta é, não, eu já escrevi sobre isso, agora vou escrever outras coisas. Tu antecipaste exatamente a oportunidade. Já fiz, passei 1 ano e meio. Olha, eu estou a dizer, vê lá o que é que vais escrever, pronto, escreve uma coisa, escreve assim um mundo paradisíaco. Projetos completamente diferentes. E não tem nada a ver, e enfim, estou livre, sinto-me liberto para escrever sobre outras coisas. Não quero escrever sobre esta pandemia, isso não. Sim. Yara, é curioso que eu fui lendo várias coisas a teu respeito e a dada altura falas numa experiência xamânica e que mudou a tua vida. Já te vês também tu como uma xamã nos teus romances a lançar pistas sobre o que pode acontecer no futuro? Estás-te a ver como uma professora Yara? Não. Ao Agualuz é que lhe pedem para ler as palmas das mãos. A mim não. A mim não, mas já que falo... Todos os escritores são um pouco xamãs, não? Sim, não sei, pronto, eu não tenho, não vou ter essa presunção, mas já que o Tito falou desta minha experiência da Amazónia, mas foi uma experiência interessante, exatamente porque tirou-me do meu mundo comum, não é, daquilo que eu conhecia, e colocou-me num outro planeta, exatamente, porque fui para a Amazónia, no Acre, Rio Branco, num outro mundo, e como é óbvio, quando nós também estamos deslocados da nossa área de conforto, como é óbvio, há novos horizontes, novas utopias que nos podem transformar, e é isso exatamente que este momento também nos pode possibilitar, através da palavra, através da ficção, da literatura, são momentos de transformação, tanto para nós como para os outros. E o que é que nós vamos ter acesso a ler a Yara poeta, porque eu sei que é o interesse do momento é mais pela poesia até do que pelo romance. Então, para, não, eu sou... não dou preferência, vá. Porque acaba por ser também um elemento muito curioso, porque há vários, não quero criar aqui uma generalização, mas são muitos os escritores angolanos e moçambicanos, romancistas, que não deixam de ter um pé na poesia. O Onjaki faz isso, o Mia faz isso, o José Eduardo Agualusa também tem um pé sempre fincado na poesia. É inevitável ter essa relação com a palavra poética? É para apoiar agora, é? É para mim. Pode ser para ti. Na realidade, eu quando comecei a escrever, não é? Quando era adolescente, eu comecei pela poesia. E eu acho, eu pelo menos, eu ainda só escrevi um romance, não é? Não é que seja uma grande romancista. Mas eu depende da emoção ou daquilo que eu quero contar, não é? O romance
O romance é mais extenso, tem vários momentos, não é? Eu acho que o romance é pegar a mão do leitor ou da leitora e levá-lo para uma caminhada. Não. Eu acho que a poesia é uma coisa mais, assim, um abraço forte, é um momento mais intenso, pelo menos é assim que eu a vejo. Não é tanto até retratar a realidade ou ficcionar a realidade. Eu acho que é mais, eu não gosto da palavra mística, mas é uma forma, é uma outra linguagem. Não sei se acho que não consegui explicar. Todos os autores conseguem fazer ambas com o mesmo talento, com o mesmo sucesso, não é? Quer dizer, tu tens, por exemplo, em Angola, um grande poeta como o Rui Duarte, que foi tentado pela ficção e não era um grande ficcionista. Os livros são muito interessantes e é grande literatura, porque, evidentemente, o Rui Duarte sabia escrever, mas faltava-lhe imaginação, por exemplo. E tens o contrário, tens depois ficcionistas como o Pepe Tela que não escrevem poesia, não é? Então, vamos dizer, evidentemente são exercícios que estão todos dentro da mesma família, mas não são exatamente a mesma coisa, não são iguais. E mesmo um conto é um conto, um romance é um romance, e pode haver grandes contistas, olha o Jorge Luís Borges, que nunca escreveram um romance, não é? E grandes romancistas que nunca escreveram um conto. Então tens tudo, não é que seja... Tens tudo, são exercícios diferentes, de facto, não é a mesma coisa escrever um poema, ou escrever um conto, ou escrever um romance, são exercícios muito diferentes. José Eduardo, tenho aqui uma pergunta do Brasil, que não pode ir para a Iara por razões óbvias, e que eu vou dirigir para ti, que é: se sentes algum incómodo quando revisitas os teus primeiros livros? E a pergunta é do José Nascimento. A verdade é que não costumo revisitar, não é? É muito raro eu ler os primeiros livros. O meu primeiro livro é um romance chamado A Conjura. Eu leio os livros, ou releio livros, normalmente quando são traduzidos, e depois em sessões de leitura, que acontecem muito em alguns países. Em Portugal, infelizmente, não há tanto essa tradição, mas é uma tradição muito viva em Inglaterra, nos países de língua inglesa, nos Estados Unidos, na Alemanha também. Portanto, quando nós vamos fazer digressões na Alemanha literárias, são normalmente sessões de leitura, não é? E aí há uma leitura em alemão, mas também há uma pequena leitura em português. Então eu tenho, e aliás vou acompanhando, mesmo em alemão ou em inglês, vou acompanhando e lendo os livros em português. Então é nessas alturas que eu tenho a oportunidade de revisitar os meus livros. Mas o primeiro livro, que eu saiba, só teve uma tradução logo, foi a primeira tradução, naturalmente, para italiano, e não foi traduzido para outras línguas, e acho que ainda bem que não foi traduzido. Mas não concordo contigo. Mas não reli, a questão é não o reli. Então evita esse incómodo. Exato. E a Iara está no primeiro livro, portanto ainda não teve tempo para sentir incómodo com livros passados. Não, mas já me aconteceu ainda agora leram um excerto do meu livro, mas fui eu que escrevi. Não, porque eu acho que é assim, depois de estar concluído, é avançar. Eu acho que sim. Não tenho aquela necessidade de voltar atrás e ver o que é que eu fui, porque não há necessidade de reviver a experiência, na minha perspectiva. Porque eu acho que até escrever um romance, para mim, pelo menos, a escrita deste romance foi algo bastante intenso e que eu considerei que estava resolvido, a obra está criada e é como se entregasse um filho ao mundo. Pronto, acabou. Não tenho necessidade de voltar atrás e ver o que é que aconteceu. Com exceção, como é óbvio, se calhar de ir corrigir algumas gralhas. Aliás, quando a primeira vez que abri o livro, assim que o recebi da editora, encontrei logo uma. Isso é terrível. Fiquei logo traumatizada. Eu tenho, não sei já quantos livros publiquei, e cada vez me dá mais. É uma coisa que não te habituas, quer dizer, que não te conformas. Cada vez fico mais indignado com gralhas. Não, um livro sem gralhas é inevitável, não é? É como um jardim sem flores. José Eduardo, última pergunta para fecharmos a nossa conversa. Não sei se tens essa percepção, eu vou tendo um pouco essa sensação nas feiras internacionais do livro, onde se compram e vendem os direitos,
que há uma pressão muito grande e uma procura muito grande pelos editores do mundo inteiro por livros de mulheres, livros que falem sobre identidade racial. Isto pode ser um momento de viragem no meio editorial e começarmos a ter mais mulheres publicadas, mais livros de autores africanos publicados um pouco por todo o mundo e, efetivamente, alargarmos, fazer com que a biblioteca seja menos branca, heterossexual e de meia-idade. A minha biblioteca não é exatamente assim, devo dizer. Eu estou a falar da biblioteca do mundo. Sim, mas sim, tens toda a razão. Claro que há esse interesse porque houve uma série de escritoras, de mulheres escritoras. O meu livro, como sabes, algumas das personagens mais interessantes são, aliás, as personagens mais interessantes provavelmente são mulheres, e tem essa figura das mulheres de grande sucesso, que é uma coisa que não é... A gente pensa na Chimamanda e várias pessoas me apontam, é a Chimamanda. Não é a Chimamanda, porque felizmente há uma série de mulheres hoje na literatura africana com grande destaque e com muitos leitores. E é porque têm muitos leitores que as editoras se interessam. Então, sim, se tu fores hoje ao Brasil, nos últimos 5 anos, tem havido sempre entre os 10 livros mais vendidos, 5, 6 são de escritores negros e 3, 4 de mulheres, não é? E, portanto, existe esse interesse porque, comercialmente, esses livros dão certo, vendem, e, portanto, as editoras vão à procura também daquilo que vende. Felizmente, começa a haver, tem havido, esse interesse por parte do público em ler essas autoras. Porquê? Porque essas autoras têm um mundo para dizer, é basicamente isso. Tem um mundo atrás, alguma coisa nova, tem um mundo novo que precisa ser dito. Claro, e muitas histórias caladas durante séculos. Olha, José Eduardo, vou-te agradecer muito por dois motivos, por ter estado aqui e por nos ter sugerido a Yara Monteiro, que nós adoramos conhecer e que vamos estar atentos ao que vai publicando daqui para a frente. Foi um prazer estar convosco aqui nesta Festa do Livro da Amadora e dizer só aqui uma nota que vamos continuar hoje com mais uma sessão às 9h30 da noite com um personagem verdadeiramente extraordinário e bastante esquecido em Portugal. É o José Rui. Ele é autor tem 90 anos, é autor de banda desenhada, aquela banda desenhada muito realista, quanto às biografias de grandes figuras da história e que vai ter uma sessão que é, ao fim e ao cabo, também ela uma homenagem ao trabalho de alguém que, na sombra, foi produzindo obras muito, muito interessantes. E amanhã também estamos de regresso à mesma hora, às 6 da tarde, para conversar com a Maria João Lopo de Carvalho. Aí estará a Sara Belo Luís para conversar. E, mais uma vez, agradecer-vos. Comprem e leiam Essa Dama Bate Bué, da Yara Monteiro. Eu é que agradeço, não é? Vão às feiras do livro de Lisboa e Porto, ao stand da Guerra e Paz, buscar lá o livro. E também tenho aqui. Passem também pela Feira do Livro Lisboa e Porto, no stand da Quetzal, para comprar Os Vivos e os Outros, de José Eduardo Agolusa, e também para ver a programação que ele desenhou para a Feira do Livro do Porto, que ele, além de professor xamânico, é também curador. E já lá esteve também com muito sucesso. Obrigado a todos, foi um prazer. Obrigada pela conversa. Um abraço. Abraço, Deus.